Últimas informações do Flamengo. Isso o Felipe Luiz tem conseguido fazer, né? Tá dando oportunidade para todo mundo, até quando o próprio Felipe Luiz não está à beira do campo, ele dá a chance da galera jogar ali. E continua naquela máxima, o Gonza. O cara tem 2 títulos e uma derrota só. Pois é, e ele tá meio seguindo na linha do Jorge Jesus. Quando chegou, teve um momento que ele tinha mais títulos do que derrotas também. Então, nesse momento, o Felipe está nesse caminho. E o Felipe tem uma vantagem, porque ele conhece essa garotada toda. Ele veio de lá. Ele não saiu direto de ser lateral esquerdo para ser treinador do time principal. Ele passou pela base, pelo sub-17, depois sub-20. Então, ele tem mapeado todos os jogadores, o que cada um pode fazer, em que parte do campo vai render mais ou menos. Então, isso é um adianto gigantesco para o trabalho dele. E ontem também, antes do jogo, estávamos vendo o campinho. Tem pelo menos 5 jogadores desse time que poderia ser considerado hoje o time reserva. Você pega Danilo, Ayrton Lucas, os 2 jogadores de Danilo, veteraníssimo de seleção. Ayrton Lucas também já foi de seleção. Arrascaeta, Cebolinha e Luiz Araújo. Esses 5 aí seriam titulares na maioria dos outros times, né? Se não todos, mas pelo menos alguns de maneira indiscutível. Então isso facilita, obviamente que... E aí você pega um adversário que também não está num bom momento. A Portuguesa começou bem o campeonato com 2 vitórias, mas depois, se eu não me engano, foi o 5º ou 6º jogo seguido com derrota. E, enfim, esse time... do Flamengo, jogando, né, ali uns 60%, 70% da intensidade que pode, conseguiu uma vitória bem tranquila. Expressiva, né? Não é todo dia que você bota o time... Aliás, parece que no Flamengo né? Bota o time reserva e ganha de 5, porque fez isso também com o time da base e ganhou de 5 também. Mas eu queria falar desse jogador que nós estamos vendo, o Danilo, né? Que agora, oficialmente, atuando como zagueiro no futebol brasileiro. Ele vinha sendo aproveitado na seleção como lateral, e a gente falava isso constantemente nas lives do GE, né, Raed? Estranho, porque na Juventus ele está jogando como defensor, de fato, zagueiro, vai. E agora oficializado ali como zagueiro desse time do Flamengo, mas que abrem outras possibilidades, né? Ele pode ocupar um espaço ali para subir pela direita, deixando alguém no lugar dele. É mais um coringa que chega para esse time do Flamengo, né? Na própria seleção brasileira do Dorival Júnior, ele era lateral direito, mas era uma espécie de terceiro zagueiro pela direita, porque ele no sistema Dorival Júnior que ele achou nas últimas partidas, ele libera o lateral esquerdo para fazer uma espécie de ala, meio campista, ele só volta quando o time é atacado realmente, para fechar a linha com 4 jogadores, e o lateral direito, o Danilo, ele fica ali na base, junto dos 2 zagueiros para ajudar na construção e quase nunca avança. Mas, inclusive, quando o Dorival troca o Danilo pelo Wanderson, ele segura o Wanderson na mesma posição, mesmo sabendo que o Wanderson não tem como característica ser um defensor tão aprumado quanto o Danilo. Mas fez a estreia ontem, foi firme em alguns momentos, deu poucos vacilos ali, teve uma bola que ele erra o domínio ali próximo da área, essa aí. Erra o domínio próximo da área, consegue consertar em cima da hora, teve aquele, pode ter sido falta, pode não ter sido, mas é um cara que com um histórico absurdo, invejável de passagens e conquistas por gigantes do futebol mundial e, por muito tempo, o cara da seleção brasileira. Então, esse cara agrega não só dentro de campo, esse é um cara que agrega muito, inclusive, no vestiário, no lidar, no espírito vencedor da coisa. Então, o Flamengo também fez uma excelente movimentação de mercado, pegando o Danilo para uma função que na posição era do Fabrício Bruno, mas para uma função que era do Davi Luiz. 2 em 1. Então ele pegou um 2 em 1 ali. Se desfez do Davi Luiz e do Fabrício Bruno e trouxe um cara que cumpre as duas ali para resolver o problema. Isso é barato. E aí, Pechincha. O patrão ficou maluco. Ficou doido. Você sai barato nessa daí. Deixa eu falar um pouquinho do Arrascaeta, cara. Porque ele está recuperando a forma física depois de ter passado por uma cirurgia complicada. E, bom, chovendo molhado falar da paixão que a torcida do Flamengo tem por ele, porque ele corresponde. Agora a camisa 10 do Flamengo. E parece que caiu, mas sem peso nenhum. Parece pluma para ele. Primeiro, esse gol aí. Primeira vez que eu vejo um goleiro frangar num pênalti
Uma cavadinha, o goleiro foi, não foi, tentou pular, não deu em bola. Que loucura. Mas ele vem mostrando seus momentos geniais com a camisa 10 do Flamengo, né? É um jogador que tecnicamente você não discute. O grande problema do Arrascaeta, pelo menos nos anos mais recentes, é a questão física. Se a gente pensar, né, no ano mítico de 2019, para mim, os dois melhores jogadores em termos de desempenho, em termos de como faziam aquele time girar, vamos botar 3, continuam no Flamengo, né? E isso é muito simbólico, que são Bruno Henrique, Gerson. Bolo. Mas em termos técnicos, assim, talvez sem o Gabigol, tivesse o Pedro já naquela ocasião, o Flamengo conseguisse repetir. Se não tivesse Bruno Henrique e principalmente Arrascaeta, talvez as coisas fossem mais difíceis. Então, ele foi, o talento dele é tão grande que ele foi se tornando imprescindível, mesmo tendo que conviver com as lesões, com o desgaste. É um jogador que não é só um armador, né? Ele é um cadenciador de jogo, né? Ele dita o ritmo do Flamengo, normalmente. Ele e o Gerson. São dois jogadores que sabem fazer isso muito bem. Quando tem que acelerar, acelera. Quando tem que aproximar e tocar e cansar o adversário, fazem isso à perfeição. E é um jogador que eu vejo que ele talvez não saberia precisar, se já nesta temporada ou se na próxima, mas ele pode estar começando a seguir uma trajetória parecida com o que aconteceu com o Diego Ribas, né? Que chegou ainda a ser titular, também botou a camisa 10 e mais para a reta final da carreira começou a ser usado ali mais como uma referência. Não jogava todos os jogos, mas foi fundamental na final da Libertadores, né, contra o River Plate em 19. Então, acho que talvez o Arrascaeta, o torcedor do Flamengo, tenha que se acostumar a talvez não vê-lo em todos os jogos, porque ele já está com uma certa idade. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que quando ele estiver em campo, quando o staff do Felipe Luiz entender que ele tem condições físicas de estar em campo, ele faz a diferença. Arrascaeta tem 30 anos. 30 anos. Eu acho que ainda tem um bom tempo aí para... Pela idade, sim. Ele já sofreu uma cirurgia. Ele consegue segurar essa parte de lesão, né? Porque tem incomodado muito ele nos últimos anos. Só como comparação, o Arrascaeta é de 94 e o Diego Ribas é de 85. Então, são 9 anos de diferença do Arrasca para o Diego. O que eu vejo é em questão da trajetória, em questão de ser uma referência, né, para esse elenco, uma referência muito mais técnica até do que, por exemplo, como é uma liderança como o Danilo. O Arrascaeta não tem esse perfil. Essa voz ali, né? Mas ele, sem dúvida nenhuma, vai ser um cara que sempre vai... muito provavelmente vai encerrar a carreira dele no Flamengo, assim como o Bruno Henrique, porque são dois jogadores que, enfim, têm história, a torcida idolatra e, enfim, é bom ver ele jogar. Os maiores vencedores, né? 14 títulos cada um. Não é para qualquer um mesmo. Não. Tem gente que passa a vida inteira jogando e não conquista 14 títulos. Eu, por exemplo. Você não conseguiu isso ainda. Pois só no videogame. Daqui a pouco, quem sabe, você joga aí uma Copa Sérgio com a gente, ganha. Se bem que, pelo que eu vi na pelada que nós fomos jogar lá, acho que você não vai acrescentar tanto ali sem ser na correria, não. Muito obrigado, vai fazer companhia ali pro meu futebol. Não, eu tô falando a verdade. O amigo fala, a verdade pro outro. Eu e Raed juntos corremos muito. Acabou aí. O time fica inteiro. E muito, mas com a bola no pé é uma dificuldade que a gente tem. Entendi. Para peladeiro, a dificuldade de verdade é essa, né? Bola muito menino Ney jogando. Muito. Arrascaeta, tem que assistir muito Arrascaeta jogando. Ou não, né? Pra você não ficar tão triste assim. Mas vamos falar do Juninho, que fez o primeiro gol dele com a camisa do Flamengo. Esse sabe fazer gol, né? Fez o primeiro gol e agora tira um peso aí das costas, né? Para poder, quem sabe, nos próximos jogos, ajudar e muito o Flamengo aí, que é bom lembrar sempre. Tá fazendo muitos gols, mas não conta com o futebol do seu homem-gol, que é o Pedro. Então, você já faz o primeiro, ajuda muito, né, para tirar esse pesão das costas aí, o Gonza. O Juninho, ele tem exatamente, já que você falou no Pedro, né, ele tem uma pressão que é exatamente, na teoria, pelo menos, ele está disputando posição com o Pedro. Nesse momento, o Pedro está fora, né, não se sabe exatamente quando voltará, a perspectiva é para o meio do ano.
Então, o Juninho tem esse primeiro semestre para se provar. Eu me lembro que quando ele foi... Homenagem ao Varela, tá? Só que ele isso. perdeu a mãe ontem, Isso. por isso ele era desfalque no Flamengo, que ele foi para o Uruguai para o enterro da mãe. Isso. Nossos sentimentos aí pro Varela, que ele tenha muita sabedoria nessa hora, muita lucidez. O Juninho, ele tem praticamente um semestre para se provar e para tentar garantir ali ou um lugar no time, ou pelo menos, quem sabe, até mostrar que existe um sistema de jogo em que ele possa jogar ao lado do Pedro. Né? Até agora isso não aconteceu, é fato. O que é normal. Né? O Juninho vem do mercado ali. A maioria dos campeonatos do leste da Europa não são tecnicamente tão bons, é sempre um jogo muito mais físico, mais de correria. E ele passou um bom tempo lá, então ele precisa se readaptar ao nosso estilo mais de movimentação, de toque de bola, de qualidade. Né? Mas é sempre importante tirar aquele gesto que o jogador, tirar a nhaca, né? Fez o gol, foi um gol de oportunismo, né? Ele estava ligado no lance. Para mim, o maior milagre foi o goleiro conseguir pegar a bola do Arrascaeta. Né? Ele toca na bola, ela sobe no... Mas também deu uma de Pelé e uma de Macalé, né? Porque se você repara no gesto técnico dele, na hora que o Juninho vai cabecear... Ele perdeu a referência Ele da estava bola. olhando, procurando onde ele porque está. ela subiu, Ele perdeu a referência da bola. Ele faz uma defesaça, a bola explode no travessão. Ele sabe e aí o que ele está não- acontecendo. Ele está levantando, tá Na hora que o Juninho cabeceia, a bola bate na Ele cabeça dele, muito tá olhando pra provavelmente cá. ouviu o som da pancada na trave, mas travessão. não viu para onde a bola foi. E aí o Juninho Foi esperto. mostrou o faro de gol, estava ali, atacou a bola e fez o gol.